Gratidão imensa pela oportunidade de ter você aqui comigo para trazer todo o desenvolvimento astrológico, a movimentação dos astros que naturalmente pode te ajudar aí a ter um insight, a ter uma ideia, a ter a saída, né, de um problema, ter uma solução, ter realmente uma reflexão que vai te ajudar em algum sentido. Essa é a energia astrológica que a gente vai trazer sempre aqui quando tivermos, né, um alinhamento astrológico importante, relevante. No vídeo de hoje, a relevância de alinhamento é de fato a lua cheia. Essa lua cheia de Aquário, a gente vai ter aí esse alinhamento, né, entre Sol e Lua, né, um em oposição ao outro. O que é, né, a lua cheia? A lua cheia é isso, né? É o alinhamento de oposição, é o Sol em oposição com a Lua, né? A Lua ali atrás da Terra, Sol, Terra e Lua alinhados e trazendo aí a iluminação completa da Lua. Isso é muito legal e traz uma energia muito poderosa, né? A gente já tem todo o desenvolvimento, né, humano com base nessa realidade, e hoje a gente vai ter todo esse potencial aqui sendo lido de acordo com o que é a mandala astrológica da lua cheia. E vamos lá, a gente vai trazer esse conhecimento, essa energia, né, mediante, né, valores didáticos, né? Quais são os valores didáticos que a gente vai trazer aqui? Sol, Leão, casa 4, casa 10, Lua, Aquário e os aspectos que a Lua cria, tá? Esses são os pontos mais importantes, né, de serem lidos dentro de uma mandala de movimentação, de um posicionamento astrológico, de uma lua cheia, de uma lua crescente, uma lua minguante, uma lua nova, né? Seja lá qual for o encontro, o alinhamento, a movimentação, né? A gente tem aí esses pontos de importância, né? Se você quer realmente aprender a ter toda essa leitura de uma forma fluente, né, sugiro fortemente que você acompanhe esse vídeo, que você vai ter a percepção da leitura para a Lua, tá? Para essa lua cheia, ok? Então vamos começar aqui, vamos lá. O Sol aqui na casa 4, né? O Sol, ele tem importância nessa lua cheia? Óbvio que tem, porque a lua cheia nada mais é do que um reflexo da luz do Sol em sua magnitude. Então é óbvio que a posição do Sol vai ter uma importância dentro desse processo de lua cheia. Na astrologia primordial, né, a leitura do Sol, a posição do Sol na casa, né, vai ter esse empurrão de energia para aquilo que vai ser refletido lá na Lua, tá? Mas os aspectos que o Sol faz na astrologia primordial, o único aspecto que o Sol faz que é relevante para a leitura é de fato a oposição que o Sol faz com a Lua, tá? Que é o que configura a Lua cheia. Mas o que configura definitivamente o momento exato ali da Lua cheia, né? É a posição em grau e minuto do Sol, tá? O Sol aqui ele está posicionado a 19 graus e 21 minutos do signo de Leão, e a Lua deve estar no mesmo grau e minuto, só que do signo oposto do signo que o Sol está posicionado, né? Qual é o signo oposto do signo de Leão, que é o signo que o Sol está posicionado? É Aquário. Então, Aquário, signo oposto, a Lua posicionada a 19 graus e 21 minutos de Aquário. Então, temos aí uma oposição perfeita, tá? E é interessante também, né, entender essa realidade para que você possa perceber o momento exato, né, que começa a lua cheia, e é nesse momento que você vai ter o posicionamento da lua numa casa, né, os aspectos, de repente nesse minuto, nesse segundo, nesse instante é que começa um determinado aspecto. Então, se você considerar, né, a entrada da lua 19 graus apenas, você não vai ter ali, né, por exemplo, vou andar aqui alguns minutos para trás, né? Aí a gente vai ter ali a Lua posicionada e em outra casa, basicamente, né? A gente vai ter aqui um outro alinhamento. Olha só
outra casa, né? A gente vendo aqui, ó, a Lua entrou a 19 graus do signo de Aquário, ela está em outra casa, então é outra leitura. O Sol também está em outra casa, então vai ser outra leitura. E a magnitude, né, da Lua nesse aspecto, ela acontece de fato no alinhamento perfeito, né? A Lua ali é 19 graus e 21 minutos e o Sol também é 19 graus e 21 minutos, tal como eu vou reposicionar aqui, tá? E você percebeu que muda a casa, mudou a casa, vai mudar a leitura também. Você viu ali que o Sol estava na casa 5 e a Lua estava na casa 11. Então, o momento exato, às 10h35 da noite, no dia 11 de agosto de 2022, às 10h35 da noite, tendo como base a cidade de Brasília, né? A gente tem aí o alinhamento perfeito entre Sol e Lua, oposição, né? Fazendo a Lua cheia. Então, para a gente começar a entender essa leitura, essa interpretação, vamos lá. De onde vem a energia? Né? A energia é o signo, tá? A energia é o signo. Na astrologia primordial, a gente entende os signos como energias. E os planetas, eles são potencializadores, reguladores ou atenuadores dessa energia. O Sol em Leão, ele está em seu domicílio, então ele vai regular a energia de Leão. Então essa energia de Leão, ela vai estar sendo emanada para aonde o Sol estiver. Então se você tem hábitos mágicos, hábitos de rituais mágicos, é interessante ao longo da passagem do Sol no dia, né, e nas casas, né, que a cada 2 horas o Sol está numa casa diferente, ele vai fazendo a sua evolução, da casa ao amanhecer ele sobe na casa 12, né, e aí ele vai 6 até as 8 da manhã ele está na casa 12, aí de 8 da manhã até as 10 ele passou pela 11, aí de 10 até meio-dia ele está passando pela 10, né, aí de meio-dia às 2 ele passa pela 9, 2 às 16, 2 às 4 da tarde ele passa pela 8, aí de 4 da tarde até as 6 da noite ele vai passando pela 7, 6 da noite até as 8 da noite ele passa pela 6, 8 da noite até as 10 ele passa pela 5, 10 até meia-noite ele passa pela 4, meia-noite até 2 da manhã ele passa pela 3, 2 da manhã até as 4 da manhã ele passa pela 2 e 4 da manhã até 6 da manhã ele passa pela 1, entendeu? Então cada casa são 2 horas, tá? Basicamente, pode ser que tenha um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo, dependendo do local, dependendo da época do ano, né? Vai variar, tá? Mas aqui a ideia é você entender de fato, né, que o Sol ele é um potencializador, um regulador ou um atenuador de energia. O Sol em Leão ele vai regular a energia de Leão, ou seja, o Sol em si ele já tem características que são expressadas pelo signo de Leão. Então aqui ele está em casa, basicamente, né? Então aqui ele está realmente num posicionamento cósmico, num alinhamento cósmico, melhor dizendo, né? Se você for tomar o Sol como centro, que ele realmente é o centro, né, do sistema solar, mas na astrologia o centro mesmo é a Terra, tá? Pra gente poder ter a ideia de alinhamento. Mas se você for tomar o Sol como centro, todos os signos estão alinhados com ele, né? Você vai ver ali que Sol e signo, todos estão ao redor do Sol. Então não tem assim, né, uma data, não teria uma data exata, né, para um determinado signo, mas na questão do alinhamento Terra e Sol, você vê nesse período do ano, astrologicamente falando, esse alinhamento com o signo de Leão. Então, o Sol em Leão ele vai trazer a força, a coragem, tudo isso de uma forma regulada. Então, não vai ser aquela coragem extrema de fazer algo errado, né? Também não significa que as coisas erradas não serão feitas. Mas aqui a leitura ela vem dessa forma, tá? Então, Leão traz força, coragem, autoestima, motivação, confiança, autoconfiança, liderança. Então é um momento, né, o Sol em Leão é um momento muito propício para desenvolver essas características leoninas no seu mapa. É só você ver aonde que está o signo de Leão no seu mapa que você vai ter essa influência solar ali, ok? E aqui o Sol está posicionado na casa 4. O que é a casa 4? A casa 4, as casas astrológicas são áreas da vida. Então a astrologia ela já vê aqui 12 áreas da vida. E uma coisa muito interessante são os quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante do eu, é o quadrante do ego, né? Que o primeiro quadrante ele traz a realidade da casa 1, 2 e 3, tá? A casa 1, a autoimagem, a casa 2 traz a realidade do dinheiro, dos valores
pessoais, né? A casa 3 a comunicação, então é o quadrante do eu. O segundo quadrante é a relação do eu, né, com o outro, basicamente. É quando você é como se fosse o nós, né? É como se você já começasse a perceber o seu eu em relação ao outro. Se você for fazer a ligação, ó, casa 1 é o seu eu individual, casa 4 é a sua família. Entendeu? É o seu nós, é a sua tribo. A casa 2 são os seus desejos, os seus valores pessoais, a sua necessidade de estabilidade financeira. A casa 5 é a autoestima. Olha só que interessante, né? A autoestima como desejo, os desejos que realmente aumentam a sua autoestima. Então você precisa ter casa 2 bem desenvolvido, né? Valores pessoais, recursos e estabilidade financeira para poder alcançar os prazeres da vida, se sentir confiante, se sentir estável. E olha só que legal a casa 6, que a casa 6 é a rotina, o dia a dia de trabalho, a sua saúde. A sua saúde depende de casa 3, conhecimento, comunicação. A casa 6, ela traz a rotina. Então a rotina de trabalho precisa de comunicação, precisa de interação, precisa de aprendizado, precisa de ensinamento. Isso é muito legal. Existem, óbvio, outras ligações ali, né, nos outros quadrantes também, né? Mas aqui a aula de hoje é para a gente entender esse aspecto da lua cheia. Vou trazer esses adendos aqui, porque é importante de fato ter essa consciência para poder você expressar isso como um valor energético potencializado nos momentos, né, astrológicos que a gente vai trazer sempre aqui. E nesse momento de lua cheia, Sol em Leão na casa 4, né? Essa lua cheia vai trazer o quê? Valores familiares. A casa 4 está ligada à família, à fraternidade, ao lar, né? E qual é o signo que está entrando na casa 4? É o signo de Câncer, né? Nesse posicionamento, nessa mandala astrológica da lua cheia, que acontece dia 11 de agosto, às 10h35 da noite, né? A gente tem o signo de Câncer entrando na casa 4, trazendo exatamente o signo que rege a casa 4, ou seja, um ambiente familiar. Mas é o terceiro decanato de Câncer. O terceiro decanato de Câncer é regido por Netuno, então Netuno traz a espiritualidade, a inspiração, isso em níveis mais elevados. Em níveis inferiores de energia seriam as ilusões, as paixonites, né? Um ambiente familiar que é promovido por uma paixonite, por uma paixão, por um apego, por um sentimento denso da realidade netuniana. Ou um ambiente familiar, né, em níveis astrais mais elevados, né, um ambiente familiar mais espiritual, que traz a cura espiritual. O signo de Câncer também está muito ligado à cura, cuidado, à integração, ao acolhimento. Então essa lua cheia, ela vai permitir a reflexão. Lua cheia é reflexão da luz do sol, tá? A reflexão, né, de aspectos espirituais, de acolhimento do ambiente familiar. Como é que está o seu ambiente familiar? Ele está acolhedor? Ele é acolhedor para você também? E isso tudo movido por uma força. Leão, força, né? Coragem, movido por uma força que te encoraja a realmente desenvolver algo dentro de uma reflexão. E esse desenvolver algo mediante uma reflexão acontece na Lua. A Lua em Aquário. Então, o que é essa força, esse poder, essa confiança que faz você refletir socialmente? A Lua em Aquário vai trazer o que? A sensibilidade social. E a Lua está na casa 10. O que é a casa 10? A casa 10 é carreira profissional. A casa 10 é estrutura de vida, propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Você tem força? Você tem coragem para desenvolver o seu propósito de vida com base na sua intuição, com base no seu sentimento altruísta, com base numa mentalidade coletiva, né? Essa mentalidade coletiva, naturalmente, ela pode ser desenvolvida com base nos aspectos que você realmente construiu a sua vida, né? Que você estruturou a sua vida. Como que você estruturou a sua vida, né? É um momento para você refletir se há altruísmo, se há solidariedade, se há realmente confiança naquilo que você está fazendo, né? É uma carreira profissional sólida, é uma carreira profissional com base nas questões que você realmente possui internamente, né? O que seriam essas questões que você possui internamente, né? Seria de fato você estar trabalhando, estar trilhando uma carreira profissional que atende ao seu propósito de vida, que está alinhado ao seu propósito de vida. Então isso é importante de você realmente perceber, né? Esse é um momento que essa reflexão vai trazer
pensamentos mais altruístas, mais coletivos também. E como a Lua está, a Lua é sentimento, né? Então ela fazendo aqui um aspecto de conjunção com o Saturno, como ela está fazendo essa conjunção com o Saturno, é muito possível que você tenha que lidar também com reflexões sobre rigidez e severidade. Rigidez e severidade da maneira que você pode ter sido criado ou criada, como que a sua família estruturou a sua vida, como que ela te disciplinou, foi muito rígido, né? Mas o Saturno está em Aquário também, então pode ter sido uma disciplina que te preparou para as liberdades da vida. E quais são as liberdades da vida, né? Eu considero 3 liberdades essenciais, né? A liberdade de propósito, a liberdade geográfica e a liberdade financeira, né? A liberdade de propósito é realmente você ter a liberdade geográfica e a liberdade financeira para que o seu propósito seja realmente algo livre de ser realmente colocado em prática, né? Liberdade geográfica, você, a hora que você quiser, ir para onde você quiser, né? Realmente passar o tempo que você quiser, aonde você quiser, né? E a liberdade financeira, você ter realmente liberdade financeira, você poder fazer o que você quiser de fato, né? Da sua vida. Então, se você foi disciplinado para essas liberdades, você naturalmente desenvolveu aquilo que é o arquétipo leonino, né? Do empreendedor. Então, essa energia da lua cheia traz muito forte isso, tá? A questão do refletir, né, no seu propósito de vida, refletir na sua carreira profissional. Será que a sua carreira profissional está disciplinada? Será que você está disciplinada, determinado a alcançar as montanhas que você realmente quer alcançar, o topo das montanhas que você quer alcançar, entendendo isso como uma metáfora para subir, ter promoções, né, no seu trabalho, ou de repente você desenvolver um projeto estabelecendo metas que podem ser alcançadas, né? E sempre que você bater uma meta, você buscar bater outras metas também, né? A Lua, ela vai trazer isso tudo dentro de um aspecto altruísta e coletivo, ou seja, é você entendendo o seu propósito de vida, sua carreira profissional como uma realidade que impacta outras pessoas. Impacta positivamente, impacta negativamente. Como é que impacta as pessoas, a sua carreira profissional? Minha carreira profissional, eu administro lá um setor de uma empresa, eu organizo lá as finanças no setor de uma empresa e eu nem sei o que essa empresa faz. Olha, tá na hora de você refletir, porque se você é a célula de uma empresa e essa empresa de repente ela não faz coisas boas para o ser humano, olha, de repente aí você está fazendo parte de um projeto negro, né? Então é interessante você realmente entender qual é o objetivo real, né? Daquela empresa que você está trabalhando, né? E a era de Aquário é uma era de empreendedores, né? O signo de Aquário traz muito forte a liberdade para o empreendedorismo, né? E como a era de Aquário é a era da informação, o signo de Aquário é um arquétipo de informação, né? É importante que você tome consciência de que informação é poder, informação é dinheiro na era de Aquário. Se você tem uma informação relevante que muitas pessoas estão procurando, essa informação tem um preço, né? Quando o escritor de um livro vai traduzir um livro de uma outra língua, por exemplo, eu vou escrever um livro aqui de astrologia, mas essa astrologia é do alemão, né? Eu preciso o quê? Entrar num curso de alemão, né, para poder aprender alemão e traduzir esse livro que eu quero traduzir para o português. Então, olha só, eu tive que entrar num curso, fazer um investimento para poder traduzir um livro, né, de uma outra língua para a língua portuguesa. Então, isso já é um investimento, uma forma de empreender, né, o tradutor de livros, né? E óbvio que hoje em dia a gente tem o Google, né? O Google Tradutor, mas acredito que para você fazer uma coisa profissional, para você fazer uma coisa que realmente você se sinta confiante naquilo que você pode fazer a tradução de um livro para o português por meio do Google Translator e tudo mais. Só que, né, será que isso vai te trazer confiança? Será que você vai sentir confiança naquele trabalho que você está fazendo, né? Confiança é um ponto de reflexão também que é muito importante nessa lua cheia. Confiança no seu trabalho, sentir que você tem confiança nas informações que você possui, que você realmente tem confiança
na sua postura, né, que você realmente é responsável pelas informações que você transmite, que você compartilha no seu ambiente profissional, que a sua carreira profissional está pautada num conhecimento válido, num conhecimento que realmente você pode levá-lo para outras pessoas, que vai trazer resultados, né? Que esses conhecimentos vão levar também resultados para outras pessoas. Então é um momento de refletir nisso tudo, né? E entendendo a era de Aquário como uma era de informação, que a informação tem um preço. Se você tem um insight e você consegue organizar esse insight num grande curso, você consegue ter um insight de um curso. Não, vou desenvolver aqui um curso de meditação, né? Mas essa meditação é diferenciada porque ela é uma meditação com base nos símbolos, nas cores, com os chakras e com os tons musicais de não sei o que lá das contas. E você vai começar a perceber, né, que as ideias vêm para você. Precisa somente da capacidade de organização e a confiança na informação que você tem. E como que você vai gerar confiança? Vou entrar na faculdade e pegar o canudo. Então, de repente, um insight que você poderia estar colocando em prática amanhã mesmo, você vai precisar de 4 anos aí para passar pela faculdade e perceber aquela ideia não era tão boa. Por quê? Dentro de um processo acadêmico, né, você vai moldando a sua ideia de acordo com o sistema. Né? O ensino superior, ele faz parte de um sistema de especialização de profissionais que vão atuar em cima de uma regra, né? Existe uma regra para essa atuação. Nos conceitos da nova era, que é a informação, óbvio que é muito importante também que você fique atento à desinformação, tá? Nos conceitos da nova era, o mundo está recebendo um chacoalhão, né? Um chacoalhão de informações, de conteúdo, né? Por isso que é muito importante ter cuidado com a desinformação. É importante você pesquisar. Eu recebi aqui uma informação sobre determinada coisa. Aí eu fui pesquisar e não era nada daquilo. Será que não era nada daquilo mesmo? Será que você pesquisou adequadamente? Será que você pesquisou correto? É importante você ter essa responsabilidade também na questão de buscar conhecimento, buscar informações antes de você desenvolver qualquer projeto em cima daquilo, tá? No contexto astrológico de energia, é um momento muito propício. Capricórnio na casa 10 também, como está ligado à estrutura de vida é projeto, tá? O Capricórnio traz projeto, traz planejamento. A casa 10 é a casa natural do signo de Capricórnio, então é um momento muito adequado para você botar o seu projeto em prática, executar o seu projeto, ou de repente você elaborar projetos, pegar uma ideia e elaborar, né? Fazer uma meditação dessa lua cheia e realmente elaborar aquele projeto que você quer colocar em prática, ou realmente receber um insight que você vai começar a desenvolver um determinado projeto, tá? Inclusive as ideias que estão sendo transmitidas aqui podem ser pontos de reflexão, pontos de partida, né? Uma ignição aí para realmente você desenvolver algum projeto na sua vida, tá? Então, muitas vezes, quando você tem uma ideia de um curso de meditação, né, tal como eu exemplifiquei aqui, né, confia nessa ideia. Confia. Mas muitas pessoas já fazem, mas olha, eu já tive N terapeutas, né, já trabalhei com N terapeutas, já fiz atendimento, né, com muitos terapeutas, né, sendo paciente, sendo cliente, né, e alguns eu me identifico, né, com todo o conhecimento, a parte intelectual é fantástico, mas outros nem tem tanta nível intelectual assim. Óbvio, tem um nível intelectual fantástico, magnífico, mas nem tem tanto nível intelectual quanto os que tem, mas tem uma voz que agrada. Então, na terapia, o conjunto é importante de ser avaliado. Então, muitas vezes você se sente inseguro ou insegura com relação ao seu conhecimento, mas de repente você tem uma voz boa para poder ministrar ou guiar uma meditação. A pessoa se sente mais à vontade, a pessoa se sente mais acolhida, ou de repente ela se sente mais conectada com a sua voz, com o seu timbre de voz. A voz é uma ferramenta muito importante de ser desenvolvida nessa era de Aquário, porque muitas pessoas podem se conectar comigo por causa da minha voz, muitas pessoas podem não se conectar comigo por causa da minha voz também. Então a voz é uma ferramenta muito importante para esse momento que estamos vivendo, porque a voz é o veículo da informação, tá? Então a forma que você realmente enxerga a era de Aquário é importante para o seu desenvolvimento também. Se você entende que a era de Aquário, o que importa na era de Aquário é a informação, não é necessariamente a aparência,
aparência, o que importa é de fato a informação. Você vai começar com um podcast, né? Você começa com um podcast, vai trazendo ali essas realidades e vai desenvolvendo, né, essa energia da era de Aquário. E como é uma lua cheia aquariana, né, essa lua cheia vai trazer um transbordo incrível de insights, ideias e informações e conhecimentos sobre a era de Aquário. Ou seja, pessoas que já têm um nível de conexão multidimensional podem canalizar coisas que serão bases estruturais daquilo que é a nova era, né? Bases estruturais no sentido de desenvolvimento tecnológico, no sentido de você realmente buscar uma evolução, né, dentro daquilo que é a nova tecnologia espiritual, né? São muitos conceitos que podem ser desenvolvidos e que podem ser trabalhados, tá? E é interessante, né? Aqui já vindo para um ponto didático, vocês perceberam que tudo que foi dito aqui é com base nos conceitos-chave de Aquário e nos conceitos-chave da Lua e nos conceitos-chave de Capricórnio e daquilo que é a Casa 10. A Casa 10, carreira profissional, então eu estou falando muito aqui de desenvolvimento profissional, de ideias, de projetos, né? E a Lua trazendo a percepção, a Lua traz espiritualidade, né? A Lua traz a sensibilidade, traz emoções, então isso tudo está muito ligado à terapia. E a era de Aquário está muito ligada à terapia holística também, né? Porque a era de Aquário ela envolve o todo, né? Ela envolve o que é o holístico de fato, né? O holístico ela vê um determinado problema como um todo, né? A terapia holística é dessa forma. O Saturno aqui em conjunção com a Lua traz uma estrutura de projetos, né? De ideias, de conhecimentos, né? Saturno em Aquário, o que é? Conhecimento organizado, né? Projeto, né? Um conhecimento organizado, um conjunto de conhecimentos, de informações que você organiza é um projeto, né? Você pode desenvolver um projeto, um curso, né? Você pode desenvolver um curso de meditação, como eu já falei aqui, e isso eu bato nessas teclas, né? Eu bato nessa tecla justamente para que isso seja enfatizado como algo necessário para a humanidade, né? O Saturno em Aquário ele traz o quê? Coisas necessárias. O que é necessário ser desenvolvido, ser projetado, ser estruturado nesse momento da humanidade, né? E o Saturno fazendo aqui uma retrogradação nesse momento, né? Que a Lua entra em conjunção com o Saturno, né? A Lua vai entrar em conjunção com o Saturno e o Saturno vai estar em retrogradação. Então essa conjunção, quando ela entrar ali, né, a 22 graus junto com o Saturno, né, essa conjunção ela vai trazer o quê? Uma percepção do que precisa ser reestruturado. Entenda aí, né, a retrogradação como um momento de revisão ou como um momento de algo que volta no tempo, né, como se estivesse voltando no tempo. Vou voltar no tempo para poder tentar consertar. Até mesmo um portal de reestruturação de fato de algo que talvez, né, precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser melhorado, né? E normalmente é um conhecimento, é uma informação. De repente você transmitiu uma informação, né, e aí você refletiu sobre essa informação, não é bem isso, né, e você vai lá e melhora, né? Você sente, você intui, né? Então é interessante, né, quando a gente começa a ver na mandala, né, que ela é um grande oráculo, né? Aqui a gente já começou a enxergar todo o processo de carreira profissional, que é a área da vida no qual a Lua e o Saturno estão posicionados, né? Como o Aquário é um signo que rege naturalmente a casa 11, a gente conseguiu estender também a leitura para aquilo que é a casa 11, que é a sociedade, né? Mas a gente não falou diretamente de conexões sociais, apenas de uma estrutura, uma base estrutural, que é a carreira profissional ou um projeto que permite essas conexões sociais acontecerem, né? Então, se você de repente se torna um terapeuta, né, desenvolve um curso de meditação, e aí esse curso de meditação ele tá lá na casa 10, né? Vamos supor que aqui a casa 10 é o curso, é o seu produto, né? O seu infoproduto. Aí você precisa agora de cliente. O cliente está onde? Está na casa 11. E como esses projetos que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo aqui, eles estão ligados a uma realidade aquariana, naturalmente está ligado à sociedade. Então é você desenvolvendo um projeto para conexões sociais serem realizadas e dentro dessas conexões você trazer o cliente, né? O cliente querendo ali o seu produto, tá? Então vimos aqui o que é a Lua na casa 10, a conjunção que a Lua faz com o Saturno, e a oposição, o desafio de fato é você refletir nas questões altruístas, se você realmente está trabalhando para você,
né, no sentido espiritual. Você está trabalhando para você, para o seu sustento, para sua família apenas, ou você está trabalhando para o todo, né? Trabalhar para o todo, obviamente, vai trazer como recompensa, como consequência, né, o sustento da família também. Então, pensar de forma altruísta, de forma coletiva, naturalmente vai fazer a lei da reciprocidade atuar na sua vida com mais fluidez, tá? E o desafio aqui é exatamente esse: refletir na sua confiança em relação aos seus projetos, sentir que os seus projetos realmente são possíveis de serem realizados. Agora a gente vê aqui os desafios, né, os aspectos que a Lua faz, né, nesse posicionamento. Ela faz um aspecto desafiador com o Urano. Aí é autenticidade nos projetos e realmente romper com a zona de conforto, né? O desafio é esse: sentiu que está na zona de conforto, sentiu que está cheio de conhecimento, mas não está trazendo autenticidade para esses conhecimentos, não está trazendo movimentação. Tem que romper com aquilo que está realmente te estagnando, com aquilo que está realmente trazendo você para um ponto que não permite você ser mais produtivo ou mais produtivo. Então a ideia é que você realmente busque essa produtividade, que você realmente busque produzir mais informação, né? O que seria esse produzir informação? Compartilhar, né? Você tem aí de repente um livro que te inspira, que realmente enche o seu coração, né? Preenche, né, o seu coração, alimenta a sua alma. Naturalmente esse livro, esse conhecimento, quando você passar o conhecimento desse livro, quando você, através da sua sabedoria, através da sua forma de enxergar o mundo, quando você passar esse conhecimento para outras pessoas, naturalmente outras pessoas terão uma inspiração também, né? Então, naturalmente são as pessoas que se conectam com você por aquilo que você é de verdade. Então o desafio aqui é esse: sentir o seu eu genuíno e expressá-lo para o mundo. E a Lua faz aqui também um aspecto flexível com o Quiron. O Quiron, ele é o curador ferido, né? E ele está passando pelo signo de Áries e está até num momento de retrogradação. Essa retrogradação mostra o quê? Karmas de comportamentos agressivos, violentos, impulsivos, né? Um comportamento que realmente traz essa característica ariana pelo lado negativo, né? E que naturalmente esses comportamentos, né, trouxeram traumas, impactos emocionais. Só que isso pode ser de uma vida passada, tá? Como é retrogradação, o Quiron aqui fazendo essa retrogradação, pode ser uma questão de vida passada. E como ele está na casa 12, é uma coisa até meio que inconsciente, uma coisa oculta, uma coisa que você não está nem ligado nisso. Então é você refletir, de repente uma terapia de registros acásticos, de repente, né, você fazendo ali uma autoavaliação, um processo de autoconhecimento, você naturalmente vai estar conseguindo perceber melhor, né, essas energias, tá? Porque a Lua, como está ligada à memória, a raízes ancestrais, ela vai estar trazendo isso de uma forma solidária, né? Ou seja, você, dentro de uma estrutura, de um projeto social, naturalmente atraindo pessoas com esse tipo de trauma. Então, se você é terapeuta, se você está aí trabalhando com terapia holística, se você está desenvolvendo aí algum trabalho, algum projeto na área da terapia holística, da espiritualidade, naturalmente você já vai começar a perceber que existem muitas pessoas com traumas, né, traumas de comportamento violento que estão sendo atraídas para você, ou pessoas que foram violentadas, né, nessa vida ou em outra vida, né? Pode até ser mesmo pessoas que em outra vida cometeram crimes, né, cometeram violência contra o outro, né, que vieram a ferir o outro, até mesmo vieram a desencarnar outras pessoas, vamos colocar assim, né? Tem muita gente, né? Tem muita gente aí que vocês estão atraindo e que, de certa forma, tem algum fractal, né? Alguma ligação ainda com essas realidades de outras vidas. Então, né, dentro daquilo que é a astrologia, também é possível verificar isso. Então, quem são as pessoas que você, terapeuta, está atraindo para sua vida? E se você não é terapeuta, quem são as pessoas que você está atraindo para sua vida que estão te impactando emocionalmente nesse nível de agressão, de violência? Pessoas com uma comunicação violenta, de repente, pessoas que não têm a capacidade de se comunicar de uma forma mais agradável, né? Pessoas com sentimentos reprimidos, né?
Então é importante você desenvolver uma sabedoria aí para poder lidar com essas pessoas, né? Você que não é terapeuta, né? De repente fazer aí um cursinho de terapia holística vai te ajudar bastante a lidar com essas pessoas. Até mesmo o próprio mapa astrológico vai te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas, a ter ali um processo de comunicação mais agradável também, né? Você saber se comunicar, saber quem é quem, né? Com que pessoa você pode realmente desenvolver uma determinada comunicação e, enfim. Então nessa lua cheia a gente vai ter essas energias, né? É um momento realmente de desenvolver, criar coragem para desenvolver um sentimento mais altruísta, né? Pelo outro, né? Pelos irmãos humanos que somos, né? E também perceber melhor, né? Esses valores, né? Da coletividade e ter mais confiança no conhecimento que você desenvolve, ter mais confiança nos seus projetos também, né? E começar, né, por meio de fraternidade, né, por meio de amigos, grupos fechados ali, de repente você acolhendo pessoas, né, e realmente jogando luz na vida dessas pessoas, tá bom? Então, fechamos aqui a leitura dessa lua cheia, o transbordo de energia que existe, né, e todo o potencial que você pode estar desenvolvendo, né, para que realmente as coisas fluam de uma maneira mais altruísta, mais coletiva, mais corajosa e que você se sinta realmente motivado a desenvolver o que você precisa desenvolver na sua vida para que você realmente consiga ter uma estrutura de vida sólida, uma estrutura de vida realmente concreta que vai resistir ao teste do tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se você está chegando agora, tá? E compartilha esse conteúdo com as pessoas que realmente estão no processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, as pessoas que realmente trabalham, né, bastante para poder chegar aí no crescimento pessoal também. Gratidão imensa a todos que estiveram aqui comigo, gratidão imensa ter você aqui comigo nesse vídeo e eu te espero sempre na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.